Atos 16, 25. Se você puder achar na sua Bíblia aí, no seu celular, no seu tablet, vamos usar esse versículo como base e vamos falar aqui mais um pouquinho sobre o que temos falado aqui esses dias todos. A gente vai encerrar, digamos assim, né? Uma série de mensagens, se eu não me engano, 3 ou 4 domingos que eu tenho falado sobre a segunda viagem missionária de Paulo, porque tem tudo a ver com o que a gente está pregando, tem tudo a ver com o nosso tema, uma igreja apaixonada pela cruz, tem a ver com o tema de agora, do mês de fevereiro, né, quando fala lá em Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, não é assim? Então, queridos, Atos 16, 25, como está ali, aqui na nossa projeção, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Amém, queridos? Feche os seus olhos por alguns segundos. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos pela tua palavra, Senhor, que já o simples fato de lermos, Senhor Deus, já fala conosco, mas agora nós te pedimos, Senhor Deus, dá-me a tua unção, a tua capacitação, a tua inspiração, ó Deus, e fala mais um pouquinho aos nossos corações nessa manhã. Fala com o teu povo que se encontra aqui nesse santuário. Fala com os teus filhos que estão nos ouvindo agora e nos vendo pela internet. Fala, Senhor Deus, até mesmo aquilo que não estamos nem muito a fim de ouvir nessa manhã, mas que precisamos. Ministra, continua ministrando aos nossos corações. É o que te oramos e te agradecemos. E todo o povo de Deus receba e diga: amém. Glória a Deus. Queridos, eu tenho falado aqui sobre a segunda viagem missionária de Paulo, porque uma igreja apaixonada pela cruz é uma igreja que entende que tem um chamado. Paulo entendia que tinha um chamado e ele recebeu esse chamado, especificamente na segunda viagem missionária, quando ele saiu, chegou a uma localidade chamada Troade, ali ele teve uma experiência com Deus. Um homem macedônio de pé falou: passa a Macedônia e nos ajude. A Bíblia diz que ele, entendendo que Deus estava chamando ele para ir até aquele local pregar o evangelho, rapidamente se aprontou, pegou ali Silas, né, que houve um desentendimento entre ele e Barnabé, os irmãos sabem disso. Ele pegou a Silas, seguiu viagem, né, juntamente com Timóteo. E aí, chegando ali naquela localidade, uma das primeiras coisas que aconteceu, eles foram procurar um lugar para orar e acharam um lugar perto de um rio, foram para esse lugar para orar. Chegando lá, um grupo de mulheres estava ali, né, fazendo algumas coisas, como eu já falei para os irmãos aqui. E aí Paulo começou a anunciar o evangelho para essas mulheres que estavam ali, e dentre essas mulheres tinha uma chamada Lídia. E a Bíblia nos diz que o Senhor abriu o coração dessa mulher, ela entendeu a palavra, ela entendeu o que Paulo estava pregando ali, entregou a vida para Jesus, ela e toda a sua família. E aí foi uma grande alegria, porque depois Paulo e a sua comitiva foram convidados para se hospedar na casa dessa mulher, e foi uma grande festa, foi uma grande alegria. E aí Paulo continuou ainda a esse mesmo lugar para orar. E eu até acredito, queridos, que a Bíblia não relata, mas eu acredito que muito provavelmente Paulo deve ter falado de Jesus para outras mulheres, porque ele continuou indo ao mesmo lugar. E muito provavelmente aquelas mulheres também continuavam indo ali. Então, muito provavelmente Paulo anunciou o evangelho para outras mulheres ou até mesmo outros homens, pessoas que estavam ali também se converteram. A Bíblia não relata, mas a gente acredita assim. Mas fato é que eu falei aqui, se não me engano, na semana passada, que numa dessas idas de Paulo e Silas para esse lugar de oração, ou melhor, numa não, né? Várias vezes, uma jovem, uma menina, ia sempre atrás deles falando algo mais ou menos assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. A eles ouvi. E a Bíblia nos diz, queridos, que aquilo acontecia por várias vezes, vários dias, aquela menina ia atrás de Paulo e Silas falando a mesma coisa. Até que Paulo, a Bíblia usa até essa expressão, né? Paulo se perturbou com aquelas palavras daquela menina, mesmo sendo palavras de elogio, de exaltação. Por que Paulo se perturbou? Porque Paulo entendeu que o espírito que estava naquela menina não era o Espírito de Deus. E aí eu aprendo uma lição maravilhosa que eu conversei com você semana passada. Cuidado com os elogios. Cuidado com aqueles que querem elevar, né, assim, massagear o seu ego. Por quê, pastor? Porque eu e você gostamos disso. Quem aqui não gosta de ser elogiado? Quem não gosta? Você não gosta, Rosângela, quando o Carlinhos fala assim pra você: oi, meu amor, você tá bonita? A gente não gosta? Claro que a gente gosta. Não é assim? Minha esposa também fala: amor, ficou bonito, né? Eu falei: eu já sei, filha. A gente gosta. Então o perigo é esse, que a gente, né, queridos, a gente vai inflando, né, com os elogios. Então toma cuidado com eles. Aí a Bíblia diz que aquela menina ia elogiando Paulo, então indignado, percebendo que não era o Espírito de Deus, virou-se para trás e fez o quê? Repreendeu aquele espírito.
Ele disse, em nome de Jesus, sai dela. E a Bíblia diz que na mesma hora saiu daquela menina, e eu falei para você semana passada, importantíssimo, eu quero só relembrar você que está em casa também. Duas coisas que todo servo de Deus precisa ter: autoridade e discernimento. Porque discernimento, Paulo discerniu que aquele espírito não era espírito de Deus, mesmo que aquela menina elogiando a ele. Não é assim? Porque geralmente se fosse uma crítica, né, a gente até repreendia, está repreendido em nome de Jesus, né? Mas um elogio, isso é de Deus, né? Não. Paulo percebeu que aquele espírito não era de Deus, discernimento. Nós precisamos desse negócio, queridos, para saber quando é Deus e quando não é. Porque o diabo, muitas vezes, eu costumo sempre dizer isso, né? Se o diabo viesse vermelhinho, de chifre, tridente, capa, era mole. A gente ia identificar o menino de longe. Mas ele vem bonito, queridos. Ele vem forte, ele vem com aparência de bênção. Mas não. Então a gente precisa de discernimento. Paulo teve. E a Bíblia também diz que Paulo percebeu que era um espírito, virou-se para a menina e falou, em nome de Jesus, sai dela. Na hora, o espírito saiu. Autoridade, queridos, e todos nós precisamos ter. Porque você corre o risco, vou usar aqui só uma expressão, uma experiência assim, só para você entender, uma ilustração. Você corre o risco de estar muito bem na sua casa, de repente alguém bater na sua porta e falar mais ou menos assim para você, você é crente? Creio eu que você vai dizer o quê? Sou. E a pessoa vai falar assim para você, então vamos lá em casa, vamos lá porque a minha mulher, meu marido, meu filho, seja lá quem for, né? Tá falando com uma voz esquisita, tá quebrando tudo dentro de casa e ninguém consegue segurar, porque é assim que acontece, tá, queridos? Eu já vi demônio numa mulher que 5 homens não conseguiu segurar. E aí, queridos, isso pode acontecer comigo e com você. Vamos lá para você expulsar aquele demônio. E aí, como é que faz, queridos? Peraí, irmão, peraí que eu vou ligar para o pastor Carlos Eufrásio para ele resolver o problema. Vou ligar para aquela irmã de oração. É assim que vai fazer? Quem é que tem que ir lá, queridos? Quem é que tem que ir? Fala assim, eu, pastor. O eu baixinho, né? É você. É você que Deus quer usar. É você que tem que ter essa autoridade. Ou será que a autoridade de Jesus é só para alguns? Não. Jesus disse para os discípulos, para a igreja, eis que vos dou autoridade. Ainda disse mais, né? Autoridade para pôr as mãos sobre os enfermos, eles serem curados. Autoridade para pôr as mãos sobre os mortos, eles ressuscitarem. Autoridade, se comer ou beber alguma coisa mortífera, não lhe causará dano algum. Olha aí que coisa legal. Autoridade. Agora, como eu falei semana passada, para a gente pular para essa semana, que eu quero meditar com você nesse verso aí, só tem autoridade espiritual quem respeita a autoridade. Só tem autoridade espiritual quem se submete à autoridade. O que isso quer dizer com isso, pastor? Bem curto, grosso e direto. Crente desobediente não expulsa demônio. É a Bíblia. Amém, queridos? Não adianta. Você vai tentar expulsar o demônio e vai falar, tu não obedece teu pastor? Quer tirar onda comigo? Tu não obedece teu pai? Tu não obedece a sua mãe? Você não obedece o seu professor? Não é assim? Você não obedece o seu líder? Semana passada eu falei aqui da menina, né? Que Paulo expulsou e tal. Agora olha só o que aconteceu. É rapidinho para mim, minha amada. Verso 22, Atos 16, 22. Obrigado, Cris. Então a multidão se levantou, unida contra eles. E aqui diz pretores ou magistrados, né? Rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los. Queridos, esse versículo está falando de Paulo e Silas. A multidão agarrou eles, as autoridades, né? Os influenciadores, aquela galera, agarraram eles, né? E aí a Bíblia diz que mandou açoitá-los com varas. Sabe por que aconteceu isso? Porque eles libertaram aquela menina que estava possessa daquele espírito. Por que, pastor? Porque aquela menina era possessa de um espírito de adivinhação. E segundo a Bíblia, esse espírito dava lucro para alguns homens. E a Bíblia diz que era muito lucro. E aí esses homens, logicamente, perderam o lucro. Porque a menina, o espírito não atuava mais na vida da menina. E aí eles armaram ali para Paulo e Silas, dizendo, olha só, esses camaradas estão fazendo confusão na nossa cidade. Estão ensinando costumes que nós não podemos aceitar, porque somos romanos. E aí convenceu aquela galera ali, né, queridos? Porque tem uma galera aqui, ó, chamada Maria, vai com as outras, né? Vai no meio da multidão. Às vezes não sabe nem por que foi, não sabe nem por que está fazendo. Não é assim? Uma vez eu vi a reportagem de um rapaz que, né, um jovenzinho tinha roubado um celular de uma senhora e pegaram o jovem. E aí, logicamente, a chamada justiça com as próprias mãos, né? A galera deu um couro nele. Um camarada vinha chegando
viu batendo no menino, sabe o que ele fez? Foi lá e deu um chute no menino também, chutou também. Aí depois perguntaram para ele, mas por que você agrediu o menino? Sabe o que ele falou? Ah, não sei, eu cheguei aqui, estava todo mundo chutando, eu dei um chutinho também. Ou seja, ele nem sabia por quê. Você está entendendo, querido? Ou seja, vai no meio da multidão. Então essa galera aqui não era muito diferente. E aí foi aquela multidão toda contra Paulo e Silas, prenderam e açoitaram a Paulo e Silas, porque eles libertaram uma menina que estava possessa de um espírito imundo. Queridos, agora olha aqui para mim, você que está em casa, presta atenção, porque isso aqui é muito interessante. Lendo isso aqui em casa, querido, eu falei, Senhor, como é que é esse negócio? Às vezes Deus permite que aconteça coisas com a gente, com os servos dele, que a gente não entende. Paulo e Silas foram presos, Paulo e Silas foram açoitados, porque expulsaram um espírito imundo que estava sobre a vida de uma menina. Ou seja, foram açoitados e presos, porque falaram de Jesus para aquela menina, expulsaram aquele demônio daquela menina, foram presos. Deixa eu fazer uma pergunta para você, você está preparado? Você está preparado para as adversidades que o chamado muitas vezes traz sobre a nossa vida? Porque, queridos, quando os resultados são bons, é uma benção, né? Quando nós somos exaltados, quando as coisas acontecem da forma como a gente espera, é uma benção. Mas aqui a Bíblia diz, queridos, que não foi assim que aconteceu, não. Eles foram açoitados e presos, porque expulsaram um demônio de uma menina. Agora olha aqui para mim, por que Deus permitiu isso? Porque eles foram presos, eles apanharam e foram presos igual dois marginais na mais alta periculosidade. Por que Deus permitiu isso, queridos? Olha aqui para mim, queridos, será que Deus não viu isso acontecer com Paulo e Silas? Sim ou não? Será que Deus não se alegrou com a libertação daquela menina? Sim ou não? Sim. E por que Deus permitiu que isso acontecesse com os homens que foram os instrumentos responsáveis pela libertação daquela menina? Sabe o que eu quero dizer para você? Sabe o que Deus respondeu para mim? Nada. Porque tem coisa que eu também não entendo. Muitas vezes vivemos experiências, circunstâncias, situações na nossa vida que nós não entendemos. Você está conseguindo compreender o que eu estou querendo dividir com você nessa manhã? Vamos seguir aqui, queridos, porque olha só, o que eu aprendo aqui? O versículo que a gente leu aqui, para a gente tomar ele como base, para a gente encerrar. Por volta da meia-noite é um horário muito estranho, esquisito, né? As piores coisas acontecem à meia-noite. Você quer ver um exemplo? O pessoal do espiritismo, né? Mais Umbanda, Candomblé, essa galera, vão fazer trabalho em cachoeira, cemitérios, encruzilhadas. Sabe qual é o horário preferido deles para fazer esses trabalhos? Meia-noite. Então é um horário assim um tanto quanto estranho, esquisito, né? Parece que à meia-noite as trevas se potencializam. E a Bíblia diz que era por volta da meia-noite. Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Pode botar o 25 aí, Cris, por favor. Paulo e Silas estavam fazendo o quê por volta da meia-noite? Dá uma força aí, Dani, obrigado. 25. Olha o que diz ali. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, queridos, lê para mim o que eles estavam fazendo, por favor. Aleluia. Se a gente não conhece o contexto da passagem, a gente deve imaginar assim, rapaz, os camaradas deviam estar no meio de um culto, né? Fogo descendo. Ou então esses camaradas estavam louvando a Deus por uma grande bênção. Não é assim? Se não conhecêssemos o contexto. Só que conhecemos. E esses homens estavam aonde, igreja? Aonde? Na cadeia. Presos, pés e mãos amarrados, sobre um forte esquema de segurança. E aí a Bíblia diz que ao invés deles começarem a fazer o que? A murmurar, porque geralmente eu acho que fôssemos eu ou você, é isso que nós faríamos, sim ou não? Ô Senhor, melhor seria se tivesse deixado a menina endemoniada, pelo menos a gente não estava aqui agora. Não é isso que nós pensamos, queridos? Sim ou não? Não é verdade? De repente o Silas deve ter virado para Paulo e falado assim, para que tu foi expulsar o demônio da menina, Paulo? Estava até gostoso, todo dia ela vinha falando aquelas coisas legais atrás da gente.
Não é assim? Foi isso que eles fizeram? Queria dizer uma coisa para você. A adversidade, todos nós passamos. Sabe o que vai fazer a diferença? A forma como eu e você vamos encarar essas adversidades. Você vai jogar a toalha? Você vai murmurar? O que você vai fazer? Eles ousaram, porque eu acho que a expressão correta aqui é essa. Eles ousaram em meio às adversidades. Eles ousaram em meio àquela situação contrária. Começar a louvar a Deus. Começar a orar. Aleluia. Meu amado, deixa eu dizer para você uma coisa. Você que está aqui, você que está em casa, eu não sei o que você está passando. De repente você está no meio da luta, no meio da tempestade, no meio da prova. Uma expressão muito utilizada, né? No olho do furacão. Mas eu quero convidar você, desafiar você a nesse momento começar a orar. Eu quero desafiar você a nessa luta que tu está passando, começar a louvar a Deus. E eu me lembro sempre, queridos, quando eu falo sobre isso, quando eu tive tuberculose 2 vezes, acho que a maioria dos irmãos aqui já sabem disso, né? E na segunda vez que eu tive, eu já sabia tudo que eu ia passar, né? E os sintomas tudo indicavam que era tuberculose, mas eu não queria acreditar, mas eu já sabia que era pelos sintomas. E aí eu fui num posto aqui em Santa Teresa na época, e aí o médico, né, até porque eles são orientados a isso, né, a não demonstrar emoção, e aí ele olhou o meu exame e tal, e eu ali ansioso para saber o resultado, e ele olhando lá os papéis, demorou para me falar e nada, eu fui e perguntei, doutor, afinal de contas, o que eu tenho? Aí ele friamente, sem olhar para mim, Rosângela, você está com tuberculose, assim friamente. E aí, queridos, aquilo foi como um balde de água fria, porque na época eu estava trabalhando numa empresa há alguns meses, e aí vem tudo na tua cabeça, né? Eu falei, Senhor, eu não vou ter nem direito ao auxílio-doença, porque eu estou há poucos meses na empresa, Senhor, como é que vai ser? E aí vem tudo na tua cabeça, não é assim quando a gente recebe uma notícia? Né, Rosângela? Vem tudo na nossa cabeça, passa um filme em questão de segundos. E aí eu fiquei na cadeira daquele médico sentado assim, mas aí eu levantei, a minha esposa, a Beth que estava comigo, tinha um corredor assim, né, até eu chegar no pátio, e aí eu me levantei daquela cadeira meio perdido assim, mas quando eu botei o pé naquele corredor, antes de chegar até a Beth, eu falei, Senhor, eu não vou desanimar. Eu comecei a cantar baixinho um louvor que diz assim, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho. Eu fui cantando essa música até chegar, e aí as coisas já mudaram. Eu não tenho como entrar em detalhes, porque tomaria mais uma meia hora para dar o testemunho aqui para você, mas minha esposa está ali. Filha, faltou alguma coisa em casa? Começa a louvar a Deus. Eu não sei o que você está passando, mas ouse louvar a Deus, porque o que o diabo está esperando é você murmurar. O que o diabo está esperando é você, Senhor, o Senhor não está vendo? Queridos, a tempestade chegou, clama. Esses dias eu passei por isso. Uma irmã veio falar comigo de uma notícia. Eu falei, Senhor, eu abracei ela, nós começamos a clamar. Eu falei, Senhor, entra com providência. Aleluia. Aí ele entrou. Começa a clamar. E começa a louvar a Deus. Pastor, não estou com a mínima vontade. Faz sem vontade mesmo. Será que Paulo e Silas estavam com vontade de cantar, queridos? Me perdoem a minha sinceridade, mas às vezes, num ambiente gostoso como esse que nós estamos aqui, um ministério de louvor que canta direitinho, como o nosso ministério canta, a gente vê, me perdoe a expressão, queridos, mas eu vim aqui para te dizer o que Deus manda. A gente vê meia dúzia de crente aí que sentado continua, não sabe nem o que está acontecendo. Ou seja, tem tudo para louvar a Deus e não louva. Enquanto esses camaradas aqui presos, igual 2 marginais, começaram a orar e a louvar a Deus. E sabe o que aconteceu para a gente terminar, queridos? A Bíblia diz que veio um terremoto sobre aquele lugar, porque é assim que acontece, meu amado. Quando nós ousamos louvar a Deus na luta, quando nós ousamos louvar a Deus na tempestade, Ele abala os nossos alicerces, abala os alicerces daquela situação e muda tudo. A Bíblia é um terremoto que abriu, presta atenção, depois você lê a passagem que você vai ver. Abriu não foi só a prisão, a cadeia, a cela onde estava Paulo e Silas, não, queridos. Abriram-se todas as celas. Aleluia. E o carcereiro desesperado, ele viu aquilo acontecer, ele falou, pronto, estou perdido.
a Bíblia diz que o carcereiro já ia se suicidar. E quando ele ia se matar, ele ouviu uma voz lá de dentro da cela de Paulo: não faça isso! Nós estamos aqui! E o carcereiro pegou uma luz, né, um candeeiro, uma lamparina, sei lá o que, e entrou na cadeia. E ele viu Paulo e Silas lá. Queridos, aquele homem que algumas horas antes tinha açoitado Paulo e Silas, agora se ajoelha diante deles. Aleluia, queridos. Olha que honra. Aquele homem se ajoelhou diante de Paulo e Silas e perguntou: o que é que eu faço? O que é que eu faço para ser salvo? Você consegue entender o que é que Deus faz quando nós ousamos louvar na luta, na tempestade? Deus te honra. Você que está nessa luta, louve a Deus, clame a Deus, porque Ele vai te honrar. E a Bíblia diz, queridos, que Paulo virou para aquele homem e disse o quê? Crê no Senhor Jesus Cristo, tu e a tua casa. Sabe o que eu acho interessante, queridos? Que eu acredito que se fôssemos um de nós, a gente ia virar para aquele homem e falar assim, quando ele se prostrasse diante da gente, Laerte: o que eu faço para ser salvo? Olha só, primeiro, você tem que se arrepender, porque você me açoitou. Eu nem marginal sou. Então você tem que primeiro pedir perdão a Deus pelo que você fez comigo. Foi isso que Paulo falou, queridos? Foi, igreja? Não! Paulo virou para aquele homem e deu uma resposta simples: como é que eu faço para ser salvo? Você tem que primeiro ter o seu nome no hall de membros da Igreja Batista Central do Rio de Janeiro, irmão. Aí depois você vai participar da classe de novos. E aí depois você vai se batizar. E aí depois você vai passar por um período de experiência. E aí pode ser que o seu nome seja escrito no livro da vida. Foi isso que Paulo falou? Não! Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. É a promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida, querido. Crê no Senhor Jesus. Você crê no Senhor Jesus? Então a promessa de Deus para mim, recebe que é de Deus: será salvo tu. Aleluia. Faz assim: eu e a minha casa. Aleluia. É promessa de Deus para mim e para você. Louvado seja o Senhor. Pode aplaudir porque Ele é digno. Pode aplaudir porque Ele merece. Aleluia. É promessa de Deus para mim e para você. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu não sei como é que está a tua família, mas começa a clamar por ela. Você tem na sua igreja todo domingo, toda quarta-feira, um momento de intercessão. Vou fazer uma pergunta, não precisa me responder não. Quantas vezes você aproveitou esse momento para interceder pela tua casa? Quantas vezes? Sabe o que a Bíblia diz para mim e para você, queridos? Aquele homem aceitou a Jesus. Aleluia. Aquele homem e toda a sua família. Eu quero encerrar por causa do nosso horário, que eu quero passar por Laerte. Mas eu quero orar por você, queridos. Porque hoje eu estou encerrando essa série de mensagens nessa passagem. Quero ser sincero com os irmãos, ainda tinha muita coisa para a gente conversar aqui, mas outro dia a gente conversa. Mas hoje eu quero encerrar essas 4 mensagens que eu trouxe para o teu coração, baseados só em Atos capítulo 16. Você está preparado para atender o chamado? Porque essa mensagem tem até intitulado de Atendendo ao Chamado. Você está preparado? Eu estou, pastor. Está preparado para ser preso? Está preparado para ser açoitado? Está preparado para ser caluniado? Fique em pé comigo, querido, que eu quero orar pela sua vida.